Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Continuando nossas aulas de ecologia. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante, um tema que eu adoro, comida, tá? E uma pergunta que não sei se vocês já se fizeram, mas por que não podemos ficar muito tempo sem comer? Por que a gente fica irritado quando está com fome? O que é fome? Essa sensação horrível que temos quando ficamos muito tempo sem nos alimentarmos. Já paramos para se perguntar por que isso acontece? Por que comida é algo tão importante para a grande maioria dos seres vivos? Vamos ver isso um pouquinho mais na aula de hoje. Então, os alimentos são importantes porque eles fornecem energia e nutrientes para todos os organismos crescerem, sobreviverem, se desenvolverem e se reproduzirem. Por isso, não podemos ficar muito tempo sem comer. A gente gasta a maior parte dessa energia absorvida através dos alimentos para se mover e para nos aquecermos. Tá? Nosso corpo aí mantém essa temperatura ao redor dos 36,5 graus Celsius, justamente com a energia proveniente dos nossos alimentos. Vocês sabem que as nossas células estão sempre se renovando, sendo substituídas. Cada uma tem seu prazo ali de vida, né, de ciclo celular, mas todas elas acabam se renovando a cada período de tempo. Tá? E justamente os nutrientes da nossa alimentação é que vão possibilitar a renovação dessas células. Por isso aquela frase clássica, você é o que você come. Justamente por isso, é da nossa alimentação que vem os nutrientes, os tijolinhos que nós vamos utilizar para construir o nosso próprio organismo. Como a ecologia estuda a interação entre os seres vivos e entre os seres vivos e o meio ambiente, um dos estudos fundamentais ou bases da ecologia são justamente as cadeias tróficas ou cadeias alimentares, que são as relações de alimentação entre os seres vivos. Então, toda vez que um organismo se alimenta de outro, então a gente pode representar isso na forma de uma cadeia trófica. Tá? Então, é uma representação gráfica simples para mostrar em um ecossistema ou numa comunidade quem está se alimentando de quem. Ela é muito simples, ela é basicamente feita através de setas, onde as setas sempre apontam para quem está se alimentando de quem. Por exemplo, nessa imagem aqui eu vou ter uma vaquinha se alimentando do capim. Então a seta ela sai do capim e aponta para a vaquinha, porque a vaquinha está se alimentando do capim. Então nada mais é do que a seta mostra o fluxo de energia e nutrientes, da onde está saindo e para onde está indo. Então a energia está saindo do capim, indo para a vaca. Tá? E agora eu lá no dia do churrasco, vou fazer um churrasquinho, acaba pegando um pedacinho dessa vaca para assar. Então a seta vai sair da vaquinha e vai para o ser humano. Está mostrando que o fluxo de energia e nutrientes está saindo da vaquinha, indo para o ser humano. Quando eu represento essa cadeia em sua totalidade, então eu tenho o capim, uma seta saindo do capim, indo para a vaca. Quando o ser humano está se alimentando dessa vaca, então a seta sai da vaquinha e vai para o ser humano. A totalidade então fica o capim, seta, vaca, seta, ser humano. Tá? É uma ideia muito simples, é uma representação gráfica que vai mostrar para a gente quem está se alimentando de quem num ecossistema. A partir da representação gráfica das cadeias tróficas, a gente chega a outra ideia, a ideia de papel trófico ou nível trófico. Tá? Então, dependendo da posição onde o organismo se encontra numa cadeia trófica ou numa teia trófica, vamos ver daqui a pouquinho, tá? Ele tem o seu nível e o seu papel trófico determinado. Então, toda a cadeia trófica e teia trófica vai se iniciar com os produtores. Esse nome é bem sugestivo, produtores. Por que são chamados produtores? Porque eles são os organismos autótrofos, ou seja, os organismos capazes de produzir o seu próprio alimento. Nos ecossistemas terrestres, geralmente são as plantas, os produtores, porque através da fotossíntese, as plantas produzem o seu próprio alimento. Então, dê uma lembrada da fotossíntese. Na fotossíntese, o que a planta faz? Ela absorve água e sais minerais pela raiz, absorve CO2 pelas suas folhas, com a luz do sol, produz energia. E essa energia fica armazenada na planta, ela usa parte dessa energia para crescer, sobreviver e se reproduzir, e parte dela fica acumulada em seus tecidos. Tá? Por isso são chamadas de produtores. Nos ambientes aquáticos, os principais produtores são as algas. Lembrando que algas não constituem um grupo específico, é um agrupamento de diferentes origens evolutivas que a gente chama tudo de alga.
Então temos as algas, o fitoplâncton, que são as algas unicelulares, e temos as algas pluricelulares eucariotas. Então são vegetais aquáticos que também fazem a fotossíntese. Dependendo do tipo de plastídio que elas vão utilizar para fazer a fotossíntese, elas são agrupadas nos diferentes filos, mas isso fica para outra aula. Agora, os animais que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores. Então, quem consome é o consumidor. Ele não é capaz de produzir a própria energia, nem os próprios nutrientes através da matéria inanimada. Ele precisa roubar isso de outro ser vivo, ou seja, consumir aí os produtores. Então, todo consumidor que se alimenta diretamente dos produtores é chamado de consumidor primário. Seguindo essa lógica, então, pensando quem se alimenta primariamente de organismos vegetais, são os que chamamos de herbívoros. Então, geralmente, os consumidores primários das teias tróficas e cadeias tróficas são os organismos herbívoros, consumidores primários. Tá? O papel trófico deles é consumidor primário. Quem se alimenta dos herbívoros, o carnívoro que vai lá e caça um herbívoro, ele também é um consumidor, ele também não produziu o seu próprio alimento, ele precisa roubar de outro ser vivo, através da predação, geralmente, ou outras vias que vamos ver nas interações tróficas. Tá? Mas quando ele se alimenta de um herbívoro, ele está se alimentando do consumidor primário. Então, o que vocês acham? Um consumidor que consome um consumidor primário, qual seria o seu papel trófico? Consumidor secundário. Tá? E assim sucessivamente, é uma ideia simples. Todo consumidor que se alimentar de outro consumidor, ele simplesmente vai somando o nível de consumidor. Então, o consumidor que se alimenta primariamente de produtores, consumidor primário. O consumidor que consome o consumidor primário é o consumidor secundário. Tá? Então, preste atenção aí nos detalhes. Estou usando muitas vezes a palavra consumidor, mas a lógica é essa. Só vai subindo o nível. Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário e assim sucessivamente. Geralmente as cadeias e teias tróficas não vão muito mais longe que isso. Já vamos ver que 5 ou 6 níveis tróficos. Vamos entender um pouquinho mais disso para frente. Então olhem para essa representaçãozinha aqui. Ó. Uma cadeia muito simples. Eu tenho um produtor fazendo fotossíntese, produzindo seu próprio alimento. Ele é consumido por um herbívoro. Então esse herbívoro agora tem o papel trófico de consumidor primário. E um carnívoro preda esse herbívoro aqui, sendo então, se constituindo com o papel trófico de consumidor secundário. Tá? E agora, o que são níveis tróficos? Níveis tróficos é simplesmente o nível que um organismo ocupa dentro de uma cadeia trófica. Então, o papel é produtor, consumidor primário, consumidor secundário. E o nível trófico? Quem que é o nível 1? O primeiro nível aqui? Produtor. Então, o nível primário, o primeiro nível de toda a cadeia trófica, é ocupado sempre pelos produtores. O segundo nível, consumidor primário. O terceiro nível trófico dessa cadeia é ocupado pelo organismo que tem o papel trófico de consumidor secundário. O nível eu vou contando, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. É o papel trófico, presta atenção de como ele está se alimentando. Produziu o próprio alimento, autótrofo, produtor. Consumiu diretamente do produtor, consumidor primário. Consumiu de outro consumidor, aí consumidor secundário, terciário ou quaternário. Tá bom? Fiquem ligados, é um detalhe, mas a ideia é muito simples. E agora pensem comigo. Um organismo geralmente não tem apenas uma fonte de alimentação exclusiva. A vaca não vai comer só capim, e um ser humano não vai comer só carne de boi todo dia. Alguns gostariam, mas isso não funciona, não é assim. Nossa alimentação é muito variada. Então, a maioria dos organismos tem uma alimentação variada. Isso reflete nos seus papéis tróficos. Por quê? Olhem para esse prato de comida aqui. Ó. Um bom bife, uma saladinha, um arroz e feijão. Tá? Então, quando eu estou cortando esse bife, dando uma bocanhada no pedacinho de carne, eu estou sendo o quê? Consumidor secundário. Estou comendo o herbívoro que comeu a plantinha. Agora, quando eu dou uma garfada aqui de arroz e feijão, o que é arroz e feijão? São vegetais, são produtores. Então, o que eu estou fazendo? Que papel trófico que eu estou tendo? Consumidor primário. Tá? Então, num prato de comida, a gente acaba tendo vários papéis tróficos. E assim é igual na vida dos seres vivos, lá nos ecossistemas. Tá? Então, ele está andando ali, achou uma frutinha, come a frutinha, ele está sendo consumidor primário. Mas ele viu, passou um inseto,
pegou, capturou o inseto e comeu também. Aí ele está sendo, no mínimo, consumidor secundário. Tá? Então, essas representações elas acabam não sendo uma linha sequencial, e sim uma teia. O conjunto dessas diferentes cadeias tróficas formam o que chamamos de teias tróficas. A ideia é a mesma, as setas vão apontando para o fluxo de passagem da energia e dos nutrientes. Tá? Mas a gente representa aqui com mais fidelidade o que acontece lá nos ecossistemas, que um organismo pode ocupar diferentes papéis tróficos, tá? Na sua existência. Ele pode comer diferentes organismos, então ocupar diferentes papéis tróficos. Não tem problema. Não é porque eu sou um consumidor secundário que eu sou obrigado ao tempo todo só a ser consumidor secundário. Pelo contrário, geralmente não são. Geralmente um organismo ocupa diversos papéis tróficos e diferentes níveis tróficos também. Um termo muito comum de ser ouvido é o predadores de topo. Então, o que são os predadores de topo? São os organismos que ocupam os níveis tróficos mais altos dentro de uma cadeia ou teia alimentar. São aqueles que geralmente se alimentam de muitos outros organismos, tá? E chegam ao final, são o final. Geralmente eles não são predados, geralmente eles não servem de alimentos para outros organismos. Por isso são tidos como predadores de topo. Eles são o topo das cadeias e teias alimentares. Mas esse dia chega para todos, seja o produtor, seja o herbívoro, seja qualquer carnívoro, seja o predador de topo, todos os indivíduos morrem um dia. E o que acontece depois que um organismo morre? Por que o mundo não está cheio de carcaças? Por que não temos um monte de corpos de animais e seres humanos e todo mundo morto aí na superfície da Terra? Tanto os dejetos dos seres vivos quanto os cadáveres dos seres vivos, todos esses componentes orgânicos acabam em algum momento sendo decompostos pelos organismos chamados decompositores. E esse é o último papel trófico aí que temos nas cadeias e teias tróficas, os decompositores. E esses se alimentam de todo mundo, seja produtor ou qualquer nível de consumidor. Em algum momento vai passar pelos decompositores. E percebam que interessante, os decompositores, eles absorvem energia, eles degradam a matéria orgânica, desmontam literalmente a matéria orgânica, absorvem energia e alguns nutrientes e acabam liberando CO2, água e sais minerais. A gente agora há pouco falou na mesma ordem, CO2, água e sais minerais. O que é isso? Em que momento a gente falou disso? Justamente na alimentação dos produtores, que são a base das cadeias tróficas. Lembram? Para fazer a fotossíntese, a planta absorve água, sais minerais e CO2. Com a luz do sol, produz a energia, fixa a energia do sol. Ou seja, os decompositores devolvem os componentes que vão ser necessários para os produtores começarem novamente uma nova cadeia trófica. Por isso a gente chama o ciclo da vida. Neste ciclo sem fim. Então o produtor produz energia, é consumido pelos consumidores, esses consumidores quando morrem são decompostos, os decompositores liberam aí água, CO2 e sais minerais que são absorvidos novamente pelos produtores e passado através das cadeias e teias tróficas mais uma vez, e por isso a gente chama o ciclo da vida, esse ciclo sem fim. Tá? Por isso que a matéria é tida como algo que é renovada para os ecossistemas a cada ciclo desse, porque ao final da vida os seres vivos devolvem esses componentes para os ecossistemas, são absorvidos mais uma vez pelos produtores, iniciando mais um ciclo, dando possibilidade para os outros seres vivos também se nutrirem. De onde vem toda a energia utilizada pelos seres vivos no nosso planeta? Do Sol. Então essa energia sai lá das explosões da superfície do Sol, cruza o espaço e chega até o nosso planeta. Chegando no nosso planeta, ela é absorvida pelos seres fotossintetizantes e fixada na matéria orgânica, e assim são passadas através das cadeias tróficas para os outros níveis tróficos. Mas essa energia ela é perdida. Primeiro que, ao sair do Sol, 100%, digamos, saiu a 100% de energia da superfície do Sol. Até chegar na Terra, só apenas metade dela é que incide no nosso planeta. Dessa, 45% é refletida da superfície do planeta novamente para o espaço. Apenas
5% então da energia que sai do Sol acaba podendo ser absorvida pelos produtores do nosso planeta. Esse 5% de energia, ele então é fixado pelos produtores, mas grande parte dessa energia é utilizada pelos produtores para a manutenção da sua vida. Então, a capacidade de um ecossistema de absorver essa luz e transformá-la em energia é chamada de produtividade primária bruta, PPB. Tá? Então, é o total de matéria orgânica que um ecossistema consegue sintetizar, que os produtores de um ecossistema conseguem sintetizar. Então, ela é basicamente a biomassa acumulada por unidade de tempo, por unidade de área, certo? Isso é a produtividade primária bruta. Mas se a gente descontar dessa produtividade primária bruta, o que os autótrofos, os seres fotossintetizantes, os produtores, acabam gastando para os mecanismos, para se manterem vivos, tirando então a respiração desses seres, a gente tem a produtividade primária líquida. Essa PPL, então, é representada através dessa forma. Ela é a produtividade primária bruta menos a respiração. E para calcularmos a produtividade líquida da comunidade, a gente tira da PPL a energia gasta pelos consumidores. Então, aí sim a gente tem a energia que é transmitida pelo ecossistema e armazenada nesse ecossistema. Ecossistemas estáveis, a quantidade produzida é igual à quantidade gasta. Tá? Isso seria um ecossistema estável. A gente sabe que os ecossistemas ao redor do globo eles não são estáveis, eles dependem de alguns inputs de energia e alguns deles servem de fonte de energia para outros ecossistemas próximos. Por exemplo, florestas tropicais, muita dessa matéria acaba sendo levada pela chuva para os sistemas aquáticos próximos e acabam sustentando esses sistemas aquáticos próximos, tá bom? Então lembrando que a vida na Terra faz parte da biosfera, existe sim um fluxo entre os diferentes ecossistemas. Chegamos então ao conceito de eficiência ecológica, é o quanto de energia é passado a cada nível trófico. Pensem comigo, a planta então absorve lá do que saiu da luz do Sol, da energia da luz do Sol que saiu lá da superfície solar e chegou ao planeta Terra, 5% disso apenas é absorvido pelos seres fotossintetizantes. Agora imaginem isso como 100% do absorvido. 100% desse absorvido pelas plantas, muito disso é perdido, gasto pela própria planta, metade disso, e o consumidor primário, quando nos alimentamos, a gente não consegue absorver 100% do que comemos. Grande parte disso a gente libera, né, em forma aí de fezes, nossa respiração libera gases, e parte disso é absorvido. Então, o que perde? O que a gente consegue absorver? Em média, 10%. Então, a gente considera que a cada nível trófico, apenas 10% de energia é transmitida para o próximo nível trófico. Então, imaginem aqui, uma planta conseguiu absorver 100 quilocalorias. Tá lá na planta 100 quilocalorias, 100%. O consumidor primário, herbívoro, que comeu essa planta, conseguiu absorver apenas quanto? 10 quilocalorias. E agora vem um predador e preda esse consumidor primário. Então, esse consumidor secundário conseguiu absorver apenas quanto? 1 quilocaloria. Tá? Então, a energia ela vai sendo gasta e perdida a cada passada de nível trófico. Por isso que eu falei em algum momento lá atrás que as cadeias tróficas, 5, 6, no máximo 6 ou 7 níveis tróficos. Por quê? A energia vai sendo perdida. No final, lá um predador de topo, ele precisa comer muito, de muitos organismos para poder ter energia o suficiente para se manter. E acima dele já não tem outros seres para se alimentar porque quase não tem energia para ser passada. Então isso nos leva ao conceito de pirâmide de energia. Tá? Por que pirâmide de energia? Porque os produtores são os que conseguem a energia no seu grau máximo. Como a cada nível trófico apenas 10% é transmitido, então a gente tem os produtores com o máximo de energia. Se eu fizer uma representação gráfica da energia em uma cadeia trófica, os produtores é o que tem o máximo de energia, consumidores primários apenas 10% disso e consumidores secundários apenas 1% do inicial, daí os próximos 0,1, 0,0,1, assim sucessivamente, formando graficamente a ideia de uma pirâmide.
Tá? Então a pirâmide de energia, é uma das pirâmides ecológicas. Então, falando em pirâmides ecológicas, temos três gerais e principais, mais utilizadas aí nos estudos de ecologia. A pirâmide de energia, que já explicamos, a pirâmide de números, que basicamente coloca números de indivíduos em cada nível trófico de um ecossistema ou comunidade, e a pirâmide de biomassa, que é a quantidade de biomassa em cada nível trófico de um ecossistema ou comunidade. Tá? Para casa, vocês vão fazer uma pesquisa sobre essas duas outras pirâmides ecológicas. O que é a pirâmide de número e o que é a pirâmide de biomassa e suas representações. Tá? De preferência dando exemplos. E uma pergunta, vamos responder a pergunta: qual ou quais dessas pirâmides podem ser invertidas? Então procurem o que é a inversão da pirâmide e quais dessas pirâmides ecológicas, pirâmide de energia, pirâmide de número, pirâmide de biomassa, podem ser invertidas graficamente. Lembrando, se tiverem dúvida, postem aí que a gente sana suas dúvidas, não permaneçam com dúvidas e busquem mais informações. A aula é aquele pontapé inicial para estimular aí sua mente. Agora vai com vocês a pesquisa para cimentar o conhecimento e buscar alguns detalhes a mais. Bom estudo a todos e seguimos. Até a próxima aula.